Boa noite, pessoas. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite, boa noite. Então, pessoal, eu vim aqui trazer uma palavra para vocês hoje sobre coisas do passado e coisas do presente, né? E por que eu quero falar com vocês sobre isso no momento? Porque Deus tem falado comigo, né, nas madrugadas em que eu oro, muitas vezes quando Ele pede para que eu fale com as pessoas também, né? Vários assuntos, né? Principalmente em questão de passado, de coisas que a gente já se desfez, né? De coisas que a gente já se desfez. E a gente muitas vezes volta atrás, né? E muitas vezes a gente acaba se ferrando por causa do passado, né? A gente se ilude com as coisas do passado, principalmente quando você sai do mundo e vem para a presença de Deus, né? Até mesmo quem não saiu do mundo ainda, não está na presença de Deus, não está servindo a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o que acontece? Em questão a isso, o título tá aí. O passado é uma roupa que não nos cabe mais, né? Essa frase ela é bem forte, bem profunda e ela já fala tudo, porque muitas vezes a gente quer voltar atrás, né? A gente quer voltar a fazer coisas que não é pra gente fazer. Principalmente, um exemplo, um relacionamento que não deu certo, ou um quase relacionamento que não deu certo, várias tentativas frustrantes de tantas coisas que a gente busca, principalmente quando a gente quer se apoiar, ou por causa da carência, ou porque o dia dos namorados tá chegando aí, né, gente? Muita gente aí não tá namorando. Aí, o que acontece? Quer ficar com o ex, quer voltar com o ex, aí o que acontece? Se machuca de novo, né? Eu lembro de uma vez que eu namorava um rapaz, né? Há praticamente 4 anos atrás. E foi o primeiro rapaz que eu tive um relacionamento cristão, né? Um relacionamento sem, vamos dizer assim, sem nenhuma prostituição, né? Sem nenhum envolvimento carnal, vamos dizer assim. Um relacionamento santificado por Deus. Não que nem quando a gente tá no mundo, que a gente faz tudo, né? Que vocês possam imaginar. Mas o que acontece em questão a tudo isso? Eu lembro que ele começou a se demonstrar uma outra pessoa pra mim, mas era uma aparência, você entendeu? E eu fui caindo na dele na época, né? E na época Deus usou 2 pessoas pra falarem comigo, 2. Uma das pessoas foi meu irmão, né? E uma das pessoas foi um amigo do meu irmão, mas eles não sabiam o que estava acontecendo na minha vida, né? No meu relacionamento. Eu já tinha largado esse rapaz, tinha dado 3 chances pra ele e não tinha dado certo. Então eu quis voltar atrás, né? E nesse dia eu tinha ido num culto, né? Numa quinta-feira, eu lembro perfeitamente como que foi, a semana, eu só não lembro o dia, mas eu lembro que foi numa quinta-feira. Se eu não me engano, foi antes de novembro, no começo de novembro. E aí, o que aconteceu, meus queridos? Ou foi no começo do ano de 2017, eu não vou me recordar. Mas eu lembro que faz tempo, já faz 4 anos que eu e ele não estamos juntos, vai fazer no caso. E eu lembro que eu queria voltar atrás, eu queria voltar no passado, reviver, você entendeu? Já fazia 1 mês mais ou menos que eu e ele não estava mais juntos. A gente não tinha mais nada. E eu quis voltar atrás, só que ele estava com intenções. Infelizmente, ele queria fazer maldades comigo, né? Ele me ameaçou de morte, várias coisas. E mesmo assim, eu quis ser amiga dele porque eu queria ajudá-lo. Porque ele tem problemas espirituais extremamente sérios. Mas sempre com cautela. Mas naquela coisa de você querer ajudar a pessoa, às vezes você acaba deixando de lado aquela coisa, as coisas que a pessoa fez pra você, entendeu? Acaba achando que a pessoa falou aquilo no calor do momento. Tem pessoas que falam no calor do momento, pessoal, mas tem pessoas que não. E isso, no caso, seria o dele, né? Então, ele mandou mensagem pra pessoas que eu tinha amizade na época, me ameaçava de morte, você entendeu? E várias vezes, até o ano passado, ele tava me ameaçando de morte, né? Ele já chegou a me ameaçar de morte várias vezes, né? Chegou a me afrontar no Facebook. Mas, enfim, só estou dando um exemplo, né? Pra você não voltar atrás,
Não é necessariamente que a pessoa te ameace de morte ou queira te matar, seja com intenções ruins. Pelo simples fato de não haver respeito, ou às vezes ter um relacionamento abusivo, manipulação, falsidade, mentira, isso já são coisas extremamente fortes para que você não volte atrás. Vocês estão me entendendo? Então, o que acontece, gente? Deus usou essas pessoas para falar comigo, e às vezes Deus me usa para falar com as pessoas, às vezes a gente não sabe o porquê, às vezes Deus fala, às vezes qual o porquê, né, que Deus tá mandando falar aquilo para algumas pessoas, só que as pessoas não querem ouvir. Não é isso? E a gente pode poupar o nosso coração de quebrar em 1000 pedaços, da gente sofrer várias decepções outra vez, porque geralmente as pessoas confundem carência com amor. A carência é tão profunda que a pessoa fala que ela ama, né? E muitas vezes a pessoa não ama, é mentira. É um capricho, algo carnal, você entendeu? É somente carne, não tem nada ali que a pessoa possa te oferecer além disso. E eu lembro que nesse dia que eu fui nesse culto, né, voltando onde eu parei, a pessoa que estava pregando leu Mateus 9, né, ali pro versículo 16 para baixo, que fala sobre a gente não voltar atrás, sobre a gente não voltar atrás em hipótese nenhuma, porque você pode acabar se ferrando. É simples. Você voltar atrás no passado de coisas que você já se livrou, de coisas que você já se libertou, de coisas que você tá super feliz sem, e você querer voltar atrás, é pedir mesmo para sofrer, né? E por que eu tô falando isso, pessoal? Porque não é só por causa do Dia dos Namorados, tá? É porque tem várias coisas que muitas vezes quando eu oro, Deus ele fala comigo. Que muitas pessoas precisam ouvir sobre essa questão de você voltar no passado ou não, né? E as pessoas muitas vezes não entendem isso, gente. Não entende. É uma coisa que você às vezes aconselha, mas a pessoa não quer saber. Aconteceu muito isso com pessoas que eu já tive amizade, pessoas que há pouco tempo eu fiz amizade e depois a pessoa se afastou de mim. Por quê? Porque não quer ouvir a verdade. Você entendeu? Amigo de verdade é quem fala a verdade, não é aquele que fala o que você quer ouvir. Principalmente em questão de relacionamento, né? E o que acontece? Naquele dia Deus falou comigo que não era para eu voltar atrás. E para confirmar, Deus usou 2 pessoas para falar. Você entendeu? Deus usou 2 pessoas para falar que não era para eu voltar atrás. Voltar no passado. Que nem o ontem. O ontem é ontem. O ontem tá no passado. Você não tem que voltar lá atrás o que aconteceu e querer colocar na sua vida coisas ou pessoas que te decepcionaram e não fizeram bem, não te deram progresso, principalmente um progresso espiritual. Vocês estão me entendendo? A gente, quando precisa de pessoas na nossa vida, é para ter um progresso. É para ter progresso. Não é para você retroceder. Você tá ali, vivendo para Deus, né? Ou você tem um amigo que é cristão verdadeiro, não os falsos, tá? Porque os falsos hoje tá com a Bíblia na mão, no fim de semana tá na balada, você tá me entendendo? Então você tem que confiar em pessoas que possam te aconselhar sobre as coisas de Deus, pessoas que vivem a Bíblia, pessoas que transmitem a Bíblia, que elas têm o testemunho verdadeiro, não aquelas pessoas que infelizmente são hipócritas, mentirosas e falsas, né? Pessoas que vêm pregar pra você, aí se você tá bebendo ou se você tá fumando um beck, a pessoa pede pra dar um teco na sua maconha, no seu cigarro, você entendeu? Pede pra beber no seu copo. Isso não é cristão. Se você quer viver pra Jesus, aí fala, mas você tá julgando os caras? Não, não é julgar, é você falar a verdade. Porque tem muita gente pra te enganar, mas pra te ajudar, pra estar do seu lado e correr com você, pra você ter um progresso espiritual, pra você alcançar a salvação, não tem não. Mas pra bater na sua porta, pra fumar, pra beber, pra chamar pra ir pra balada, tem um monte, né? Muitas vezes a gente acaba se afastando de várias amizades assim. Não é todo mundo que assim, que vai fazer isso com você, né? Mas a maioria dos amigos que a gente acaba se afastando é porque a gente se afasta e vai. A pessoa nunca te chama pra um progresso, a pessoa nunca te chama pra nada. Você entendeu? Se a pessoa, se ela não quer saber de Deus, não é que você vai discriminar a pessoa, você vai desfazer da pessoa. Só que, tipo, a pessoa te chamou pra ir fazer tal coisa, você tá vendo que não tá legal, fala, velho,
Me chama pra ir tomar um sorvete, me chama pra ir comer um lanche, mas pra beber não, cara. Eu tô tentando me afastar dessas coisas. Só que tem coisas que a gente procura, você entendeu? Ai, fulano me arrastou e tal. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Na Bíblia, Deus ele fala que tem dois caminhos. Que é pra gente escolher o caminho da vida ou da morte. Ou da bênção ou da maldição. Vocês estão me entendendo? É a gente que escolhe. Então, se hoje você tem pessoas que podem te arrastar ou alguma coisa do tipo, é porque você está deixando. Você está voltando ao passado, a voltar a caminhar com pessoas que não têm progresso na sua vida. Você entendeu? Em tudo, em tudo. Ó, você tava bem até 2 meses aí, até não sei quanto tempo você tava bem. Apareceu a pessoa na sua vida de novo, você já começa a desandar. Você só quer buscar coisas onde você acha que você vai... Ah, eu tô bem. Aí você bebe, aí você fuma, aí você dá um tiro na cocaína e tal. Eu sei como que é, gente. Eu já fui do mundo, tá? Eu não nasci em berço cristão. Eu não gostava de nada sobre Deus. Meu negócio era feitiçaria. Meu negócio era macumba. Você entendeu? Meu negócio era esse. Meu negócio era esse. Então eu não tava nem aí pra nada de Deus. Você entendeu? Nossa, o cachorro tá latindo, não tô conseguindo falar aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo. Mas enfim, o passado é uma roupa que não nos cabe mais. Por quê? A pessoa quer vir pra Jesus, quer ter um encontro com Deus, mas não quer ter compromisso, né? Deus pediu compromisso, a pessoa tá correndo. Ah, mas eu quero ter um encontro com Deus, eu quero ser tocado por Deus. Meus queridos, você quer servir a Deus? Então serve direito. Que nem eu tava ouvindo uma música esses dias, né? Um rap gospel. Eu gosto muito de rap, eles são muito realistas, principalmente os que a maioria deles contam testemunho da vida deles. Ele falava assim, que se você quer mudar o mundo, então primeiro mude. Como que você quer que as pessoas tenham você como exemplo, sendo que você... Ah, eu tô na igreja, nas redes sociais você é uma coisa, né? Nas redes sociais você é uma coisa, só que com as outras pessoas do seu passado que você se aproximou outra vez, você foi ali para evangelizar elas e acabou cedendo para a tentação. Por quê? Porque a conversão a Cristo, ela tira você do mundo. Mas a santificação de você matar a sua carne, ela tira o mundo de dentro de você. Ou seja, aquilo que você gostava, que é mundano, você não vai gostar mais. Você não vai querer ficar adaptando a palavra de Deus, coisas do seu passado, né? Usando a palavra de Deus para adaptar o modo de viver mundano do passado para a sua vida atual com Cristo. Certo? Então é isso que eu acho engraçado, pessoal. Porque é assim, ó. O pessoal gosta de falar da minha vida, certo? A maioria, muita gente que me conhece... Duvida que Deus me transformou. Ai, que eu ficava com menina, não fico mais. Ai, o pessoal duvida, desconfia como se eu ainda ficasse com meninas, como se eu ainda fizesse alguma coisa. Então o pessoal fica procurando o que falar de mim pra me expor, além de falar, nossa, cara, eu quero esse Deus. Não, a pessoa tem inveja. Tem muita gente que tem inveja, irmão. Desde quando eu tava no mundo, era assim. Desde quando eu comecei a ir pra igreja, foi assim. Porque Deus começou a me mostrar o meu chamado. E, tipo assim, Deus, ele sempre queimou em mim missões. Eu sou uma missionária do Senhor, graças a Deus. Foi Ele que me escolheu, profetiza do Senhor, graças a Deus. Só que assim, Jesus veio pra tirar a gente do pecado. É esse lance de falar que, ai, eu sou pecador. Peraí, se você é pecador... Então a graça não te alcançou. Porque quando você fala que você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, então quer dizer que você foi salvo do pecado. Você luta contra o pecado até o sangue. Você combate contra o pecado, contra o seu passado, né? Se o passado é uma roupa que não te serve mais, então por que a gente vive voltando atrás? Muitas vezes a gente fala disso, mas a gente vive voltando atrás, a gente é hipócrita em pequenas coisas. As pessoas são hipócritas. Ah, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. E papapá, papapá. A hora que você vai ver, a pessoa já tá lá de novo. Você tá entendendo? É lamentável, gente, é lamentável. Porque assim, ó, as pessoas falam que eu não posso me posicionar contra a política corrupta, né? Que eu não posso protestar, que eu não posso falar contra e tal. Ai, porque você não paga nem suas contas. Quem disse? Sendo que meu irmão e eu, a gente morou sozinho quase 1 ano.
O meu pai tava com problemas de saúde aí, tava ficando mais em rincão, a minha mãe ficava mais lá com ele do que na nossa casa. Quem que lavava aqui as coisas, fazia comida e tal? Eu e meu irmão. Você entendeu? Quem cuida dos bichos? Eu e meu irmão. Então, as pessoas não conhecem a nossa história, a nossa vida, né? Não sabem o que tá se passando e quer ficar falando da nossa vida. Eu acho isso lamentável. Como as pessoas gostam de falar do que elas não sabem. Peraí, foi Deus que falou pra você que eu não pago minhas contas? Ah, mas pra você querer falar alguma coisa, você querer se posicionar, você tem que sair da casa da sua mãe e do seu pai. Eu tenho que sair quando Deus mandar. Não, eu não faço mais a minha vontade. Eu procuro fazer a vontade de Deus. Eu procuro todos os dias eu estar, como fala, me colocando à servidão de Cristo. Não segundo a minha vontade. É difícil? É difícil. Você não vive mais pra você não vive mais no mundo. Quando você começa a ter um compromisso com Deus, você não vai viver de qualquer jeito. Então, porque se você tá vivendo de qualquer jeito, você não tá vivendo pra Ele. Você entendeu? Então, essa é a questão. O passado e o presente e o que virá, que será o futuro, o amanhã ou depois, está nas mãos de Deus. Mas viver no passado ou estacionado ali, você não tá vivendo pra Deus. Deus, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Porém, ele quer que nós vamos adiante. Então, cada vez mais que você voltar atrás em decisões que foram a melhor que você fez para sua vida, você está retrocedendo, entendeu? E é isso que eu queria falar, porque Deus pediu para que eu fizesse esse vídeo, né? Desde ontem. Hoje eu estava ali no meu momento com Deus ali, na Bíblia e tal, e Deus começou a falar comigo. Por quê? Porque as pessoas têm que saber uma diferença. Jesus ficou até com a mãe dele, morando com a mãe dele, até ele ser crucificado. São propósitos, irmão. Propósitos, né? Aí, se você se posiciona contra a corrupção, seja lá o que for, eu não tô aqui pra defender partido nenhum. Eu já falei isso mais de milhões de vezes quando eu protesto no Facebook. Pra eu, então, me posicionar contra política corrupta ou contra qualquer preconceito que seja, contra qualquer coisa, então quer dizer que eu tenho eu não posso estar morando mais com a minha mãe, com meu pai. Não está escrito isso na Bíblia, né? Porque tem pessoas que falam isso, mas não é bíblico. Não é bíblico. Vocês que não fiquem intimidados por pessoas assim, não. Porque a maioria das pessoas assim são inconstantes, né? Uma hora tá com Jesus, outra hora tá pé no mundo, pé na igreja. É o crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. E o que mais que eu posso falar pra vocês em questão das coisas que Deus tá mandando falar, né? Quando eu tava ali falando com Deus, no meu momento com Deus, o Senhor estava falando comigo que era para eu falar sobre essas coisas, né? Falar contra, sim, as pessoas que querem falar de passado e de presente. Por quê? Porque geralmente as pessoas que falam de você ou falam de mim estão pior que a gente, né? A pessoa fala que é de Deus, a pessoa fala que é temente a Deus, mas é um hipócrita, é uma vergonha para o evangelho. Vocês estão me entendendo? Eu preferiria tá jogada no mundo do que pagar de uma cristã que eu não estaria sendo se fosse o meu caso. Eu não estaria nem aqui fazendo vídeo se fosse para eu ser uma pessoa hipócrita que vive no pecado e coloco debaixo do tapete, né? As igrejas não dão exemplo, irmão. Elas não têm nem estrutura para receber nenhum tipo de pessoa, nem para receber um travesti, nem para receber um transexual, nem para receber ninguém da classe LGBT. Você entendeu? O pessoal quer falar de libertação, quer falar de mudança de vida e transformação, mas eles não fazem isso com a sua própria vida. Querem falar, quer ir lá na quebrada falar com os caras lá, mas tá com a vida toda arrebentada, chega lá, vai evangelizar, o cara que tá lá usando droga vai usar droga junto, né? Não vai ceder, por quê? Porque não tem santificação, não mata a carne, vive fazendo tudo que é do diabo, e depois quer dar moral, quer dar lição de moral, quer dar sermãozinho. Irmão, faça-me o favor, né? Você quer pregar? Vive para Jesus, depois você prega. Você entendeu? Não viva pregando, pregue vivendo. Eu sempre levo essa frase comigo. Não viva pregando, pregue vivendo. Então, prega aquilo que você está vivendo.
Você entendeu? Aí depois fica com vergonha de contar o testemunho. Ah, eu era inconstante. Ah, eu era assim, eu era assado. Ah, tô 10 anos na igreja, mas desde quando eu sou assim, constante. Uma hora eu tô com Deus, outra hora eu não tô. De Judas já. Tá entendendo? Porque assim, irmãos, a obra social de Cristo é muito mais urbano do que templo. Você tá me entendendo? O templo, a gente vai ali porque muitas pessoas, quando elas começam a caminhar com Cristo, elas precisam passar por um cuidado. O papel do pastor é esse, é cuidar, né? Ensinar, exortar, se tiver que puxar a orelha tem que puxar, mas segundo a Bíblia, Paulo foi o maior doutrinador, né? Paulo foi o maior doutrinador e o povo descarta a doutrina bíblica. Você tá me entendendo? O povo descarta a doutrina bíblica, o povo... Opa, voltou aqui, voltou, glória a Deus, voltou. Nossa, essa internet aqui tá uma benção, irmão, mas o diabo não vai conseguir fazer com que eu, né, não conclua, porque eu vou concluir o que tem pra falar aqui. Então, o que acontece? O pessoal tá onde, irmão? O pessoal, ele abre igreja mundana, faz de qualquer jeito, né? E quando vai falar a verdade, Bíblia, não sabe falar. Fala de qualquer jeito, mata a alma da pessoa. Tem coisas que a pessoa não vai gostar mesmo e vai sair da igreja. Você tá me entendendo? Mas vai ter coisas que a pessoa, você tem que saber falar. Às vezes, até falando com jeitinho, a pessoa não vai gostar, né? Mas é necessário falar, mas saber falar, saber pregar. Você não tá aqui pra agradar ninguém. Eu não tô aqui pra agradar ninguém. Mas o que é passado é passado. O que é presente é presente. O que é futuro é futuro. O meu futuro tá lá na glória. Você entendeu? O meu futuro tá lá no céu. É o mais importante. E o povo quer o quê? Quer dízimo pra ficar colocando cruz no teto da igreja, colocar uns LED lá, ficar parecendo uma discoteca, né? Isso que é importante, né? Isso que é importante. A igreja, quando começa a ficar rica, né, com o dinheiro das pessoas, além de cada vez mais alcançar almas com aquele recurso que tá entrando, ajudar mais almas, acha que só da cesta básica já tá bom. Né? Acha que só dar cesta básica já tá bom, né? Ai, que lindo, tô dando cesta básica, já tá ótimo. Não é só isso não, irmão. Não é só isso não, tá? Porque, ó, qual das igrejas que foram seriamente, justamente evangelizar no carnaval? Eu tava lá, todos os dias. Eu não vi ninguém lá. Eu não vi ninguém. Ah, isso é melhor que todo mundo? Não. Eu tava lá fazendo a vontade de Deus. Os irmãos me perdoam que eu tô com a garganta meio raspando. Eu tava lá fazendo a vontade de Deus e meu irmão intercedendo por mim em casa, tá? Ele não foi nenhum dia porque Deus não mandou ele ir. Você entendeu? Ele ficou lá orando, intercedendo por mim, por todas as pessoas ali que eu poderia evangelizar, onde a palavra ia chegar, tá? Tirei foto, eu tenho provas, né? Não fiquei tirando foto das pessoas, mas eu tirei foto do que eu tava, da mensagem que eu tava entregando, né? E ali no local onde eu estava, tinha muitas pessoas, mas não fiquei focando no rosto de ninguém, pra não expor ninguém, tá? Mas eu tava fazendo a vontade de Deus. Eu não vi ninguém ali. Eu não vejo. Geralmente, quando as igrejas vão lá na Toledo, onde eu faço evangelização, meu irmão e eu, né, que a gente tem um projeto ali, já desde 2016, depois foi barrado, aí voltou em 2018 e tá aí até hoje, né? Vai fazer já 2 anos. Se já não fez, acho que já fez, sim. Já fez 2 anos. Então, o que acontece, irmãos? Eu não vejo. Eu não vejo ninguém colocando a cara com o traficante ali, levando a palavra. O povo tem medo de morrer pregando a palavra. Se você tá com medo de morrer, irmão, alguma coisa tem. Porque quem é de Jesus, quem tá pregando a verdade, quem coloca a cara ali, dá a vida pelas almas, não importa onde seja, não tem medo de morrer, não. Porque sabe que vai morrer fazendo a vontade de Deus e estando com o altar em dia com Deus, né? Não tem medo. Você entendeu? Eu vejo aí, a gente conta nosso testemunho, meu irmão e eu já mexeu com tráfico, a gente já foi usuário também, já foi lagarto também, mas a gente já foi o crime também, tá? Quem conhece a gente sabe disso. Então, o que vocês têm pra falar contra o... Gente, é que nem diz o ditado. A árvore, quando ela tem fruto, ela é apedrejada, né? Aí as pessoas ficam procurando falar tudo. Qualquer coisinha a pessoa quer falar de você. Qualquer coisinha a pessoa quer falar do seu passado.
Ei, eu não vivo mais no passado. Acorda, acorda. Eu não vivo mais no passado. Eu tenho aí, ó, muitos parentes meus envolvidos com droga, com tráfico. Uns já ficou mais de 30 e poucos anos na cadeia. Foi pra Marília, foi pra não sei pra onde. Foi pra Carandiru, tá? A gente teve muitas pessoas ali na nossa vida envolvida nisso. Teve um dos nossos parentes, nosso primo, que foi. E ele já é velho já. Sempre estava se envolvendo até um tempo atrás. Infelizmente ele estava preso de novo. A gente procura levar a palavra. Ele já foi para a igreja. Ele conhece a palavra. Conheceu, você entendeu? E a gente tá sempre levando a palavra. Por que você vai ficar com medo de levar a palavra? A pessoa que vê que você é de Deus não vai querer te matar, não. Pode ter o diabo que for ali. Não vai querer te matar, não. Deus te leva num lugar para você pregar a palavra, seja para quem for. E vocês com medo de entrar em biqueira, vocês têm medo de passar ali, ó, e falar, irmão, posso falar para você da palavra do Senhor? Olha, eu vou falar para vocês. Tem muito traficante de muito mais caráter em questão à palavra de Deus do que muito crente safado e sem vergonha ladrão no altar. Por quê? Todas as pessoas que a gente conversou sobre a palavra de Deus, difícil uma ter dado as costas. Por quê? Porque eles respeitam. Respeitam mais que vocês. Tá? Mais que vocês que falam que é cristão e não leva a palavra para eles. Mais que vocês que falam que é cristão, mas vive aí, ó, dando exemplo de como não ser um falso cristão, além de dar exemplo de como ser cristão. Tá? E por que eu tô falando isso? Porque Deus quer puxar a orelha de alguém. Né? Deus quer puxar a orelha de tanto quem está na presença e brincando na presença, bagaia sai. Amém? E tanto aqueles que não estão na presença. Amanto que abadassai. Amém? Por que aqueles que não estão na presença? Porque aqueles que não estão na presença pode cada vez mais evoluir em chegar perto de Deus e fica colocando pedra de tropeço na própria vida, né? A pessoa coloca pedra de tropeço na própria vida. Você entendeu? Então, não adianta a pessoa querer falar. Ah, eu vou falar. Vocês podem procurar o que vocês quiserem falar à vontade. À vontade vocês podem procurar o que vocês querem falar. Mas vocês não vão achar. Porque a gente vê pastorzinhos aí, ó. A gente postou uma coisa, a pessoa vai lá e copia. Eu joguei uma mensagem na mão de alguém, a outra igreja vai lá e copia. Ah, mas isso não é bom? Depende da intenção. Né? Porque Deus, ele pesa os corações e as intenções. Ele sonda os corações e pesa as intenções. Ou seja, se a pessoa tá fazendo aquilo ali porque ela tá te admirando, é uma coisa. E ela fala, nossa, eu vi fulano de tal que Deus usou pra dar essa mensagem, eu achei legal a gente usar na nossa igreja. Mas a pessoa faz por inveja, quer levar os méritos de coisa que ela não fez, né? Com o mosquito e arrota um camelo. É sempre assim. Aí eu fico pensando, gente, o que tá acontecendo, né? A pessoa fala que saiu do passado dela, mas tem atitude de como ainda vivesse. Por isso que tá escrito aí, o passado é uma roupa que não nos serve mais. Tá barulho. Lê Timóteo 3 pra você ver. São Timóteo 3, versículo 1 até o 7. Eu já ia ler um antes, eu vou ler um antes que eu já ia ler, eu já vou ler esse de Timóteo que meu irmão acabou de falar. Eu vou ler pra vocês aqui o que eu tinha falado um pouco no começo do vídeo. Mateus 9, 17. Vou falar aqui. Deixa eu só procurar na biblinha que eu tava aqui, tinha marcado, mas infelizmente eu acabei tirando a mão, saiu. É que eu gosto dessa biblinha aqui. Aquela biblinha que o pessoal dava na escola, sabe? Hoje a gente não vê isso mais. Hoje proibiram até de dar bíblia na escola. Só que também não tem gente que vai lá pregar, né? É difícil você ver. E quando vai pregar libertinagem. Porque o povo acha que você ter liberdade em Cristo é você furar seu corpo. Tá adulterando o corpo e falando que, ai, é a graça. Você acha que a graça te dá liberdade de você fazer o que você quer com o seu corpo? No tempo da lei era tão feio, mas não é graça, então. A graça vai condenar vocês. É a graça que vai condenar vocês. Por quê? Porque ela quer alcançar aqueles que querem se entregar por inteiro. Não aqueles que querem se entregar pela metade. Aqueles que dão para Deus não só o coração, mas corpo, alma e espírito. Por isso que o meu irmão e eu, a gente era muito perseguido desde quando a gente entrou nas igrejas. Por quê? Que a gente se dando para Deus, a pessoa querendo barrar a gente. Aí fala que a gente é rebelde. Fala que a gente
não é cristão, que a gente se levanta contra a autoridade. Deus deu um monte de vaso pra falar pra mim que ia me dar a minha igreja, né? E graças a Deus, Deus deu a igreja, né, pra ele. Né? O ministério pra gente poder viver a verdade. Porque muita gente já blasfemou, irmão, contra a vida do meu irmão. Você entendeu? Muitas pessoas já blasfemaram. Sabe o que eu acho engraçado, irmão? As pessoas que mais falam da gente querendo usar o nosso passado é as que mais estão na merda e não faz nada pra Deus. Tanto o mundo da igreja. Tanto os que estão no mundo, os que estão na igreja. E outra, tem pessoas que eu conheço, tanto de... Rapidinho que você fala, o que tem que fazer? Eu só oro por isso daí e amo falar pra Deus ter misericórdia. A gente ama e ora ainda por essas pessoas. E pede pra Deus ter misericórdia. Você entendeu? A gente ora e ama porque a gente sabe que as pessoas falam mal nas nossas costas. Quantas pessoas a gente não visitou... E a pessoa falando mal nas nossas costas. A gente foi lá orar pela pessoa, a pessoa falando mal nas nossas costas. A gente foi tirar um lazer, churrasco, combinar de fazer alguma coisa, pra gente estar ali, poder falar do evangelho, ser exemplo, e a pessoa falando mal nas nossas costas. Tem pessoa, irmão, que não gostou que eu me aproximei de uma menina. É uma menina que eu conheço, que ela é lésbica. Eu tenho amizade com ela desde quando eu era do mundo, não desfaço, todo mundo sabe. Eu sei o que os homossexuais e as lésbicas passam, né? Como é viver na homossexualidade. E o que aconteceu? Eu conheço várias pessoas. Então, o que acontece? A pessoa acha que você quer ficar com a menina que ela gosta. Olha o nível da pessoa e fica falando mal nas suas costas. O passado não me serve mais, meu bem. O passado é uma roupa que não me serve mais. Esse é o título aí do vídeo. Você entendeu? Porque, como eu já falei antes, a conversão a Cristo tira você do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro de você. Se você ainda é mundano, inconstante, que nem muitos que eu conheço aí, que dá até vontade de citar nome. Porque não tem vergonha na cara. Vem falar na minha cara. Não fica falando pelas costas. Ah, mas tá fazendo vídeo. Eu tô fazendo vídeo porque eu sei que a pessoa vê se já não estiver vendo, né? Porque pra ficar jogando indireta pra mim no Facebook, as pessoas são boas. Mas pra vir dialogar comigo e conversar como gente, não como criança, essa atitude de criança que vocês fazem, né? Falando do meu irmão, falando de mim. Você acha que eu quero o passado na minha vida? Que nem Paulo falou, se eu procurasse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Amém? O que você ia falar, Patrick? Eu vou falar, essa parte que vai falar aqui. Da música. Então, enquanto isso, eu vou ler o versículo aqui. Mateus 9. Ele fala assim, ó. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Tá falando aqui, ó, que você não tem que ficar colocando o passado misturado com o seu presente e o seu futuro em Deus. Porque na história de Amós, você entendeu? Assim, quando a virgem caiu, ele está representando todos aqueles que estão mortos em Adão. Sim. E quando você vem para Cristo, você vira uma nova criatura. É assim que a história ali de Amós, eu já preguei sobre essa doutrina e já falando em cima, preguei a doutrina em cima da história de Amós 5, que fala ali que a virgem de Israel caiu, mas ela tem como se levantar? Ela vai se levantar. Ele fala assim, perguntando. Aí quando ele fala isso, ele está dizendo o quê? Ela tá falando esse negócio aí, que é aqueles que caiu, ele tá vendo, mas quando ela se levantar, se restaurar, ela vai se purificar e vai se revestir de outras vestes. Esses dias que Deus usou pra falar de Amós. Últimas doutrinas que foi pregado, umas antes e penúltima, a terceira. Antes da penúltima, umas duas antes da terceira, né? Pra dar as duas últimas, acho que foi. Se não tiver enganado. Então, filho, isso daí. É que ninguém vai falar aqui na música, quer ver? Essa música é top. Disfarce, não justificamos, mas lutamos contra a nossa própria maldade. Colocar a culpa em Deus de tudo que acontece. Desculpa de quem não quer mudar, pretexto de quem não se mexe, que são ingênuos demais, por isso são enganados. Não passam de pobres coitados usados pelo diabo, mas eu não dou estia. Fica pesado, né, irmão? O nego aqui, véio, osso duro de ruê. E pra quem duvida, pensar que é só história. Muito bem, façam suas apostas íntegro e verdadeiro. Um louco insano, protegido por Deus e por milhões de anjos. Pode partir pra cima, com Cristo eu me garanto. Se um dia cair, pode crer, eu levanto, isso não é delírio.
dessas manobras malignas eu não me dobro, pois o amor sempre foi mais poderoso que o mundo. A paz que a humanidade busca e pensa ser o segredo que desafia o homem já há tempos e tempos. O grande mistério da vida em 3 segundos desvendo. Ama a Deus acima de todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Essa é a grande verdade que aniquila pensamentos, mentira, qualquer filosofia contra isso não resiste. Quer um argumento, permanece intacta a ação do tempo, possui sua consciência, atiça sua decência. O velho sonho da paz se torna mera consequência, questão de morte eterna pra quem faz questão da vida. Não apenas verdade, mas ordenança divina. Desbarate na violência e reduz a nada, faz da discórdia comédia uma grande piada. Vingança, traição pra trás, eu nunca mais olho. Renunciei muita coisa, não sinto o menor remorso. Podem até Passado, né? Nossa, bagaçou. Mas Deus, eu não pedi a minha... É, isso aí. E, irmãos, mediante o que eu falei ali de Mateus 9, de 16 para baixo, o que acontece quando você fica misturando o passado com o seu presente e o seu futuro em Deus? A Bíblia fala assim, que quando o espírito ruim sai de você, né, e ele vaga, ele não acha onde ele vai se encostar. Ele fala, eu vou voltar para minha antiga casa, que é o nosso corpo, que é para ser casa de Deus. Não de artifícios do mundo, que o mundo jaz do maligno. Se o mundo jaz do maligno e você fica adulterando o seu corpo com as coisas do mundo, não preciso falar mais nada, né? Demônio. Querendo ou não, infelizmente, a pessoa atrai demônios pra vida dela. Chamar o nome do demônio é o que atrai. Você ter atitudes de coisas que o diabo gosta, já atrai ele pra sua vida. Então, o que acontece? Ele vaga, o espírito ruim vaga. Aí ele volta com 7 piores e entra em você. O último estado que você estava antes de você vir pra presença de Deus vai ser pior. Você entendeu? Vai ser pior. Esse estado que você vai ficar quando essas coisas voltarem pra sua vida de uma vez, vai ser pior. Por quê? Porque além das tanto pessoas que você tirou da sua vida e você colocou de volta, querendo ou não, você pode ver, tem pessoas que só te chamam pra fazer merda. Não te chamam pra fazer nada. Tipo, vão no culto. A pessoa fala que vai no culto. Dá uma semana, a pessoa finge que esqueceu. Tá lá aqui, ó. Tinha chamado você pra ir pra igreja, tinha chamado você pra fazer isso, pra fazer aquilo, pra buscar a Deus. Ai, não sei o quê. Que nem carnaval. O pessoal se emociona com a Páscoa, né, que fala de Cristo, e com o Natal. Mas vai lá ferver com o diabo no carnaval. E aí? Meio termos? Você entendeu? Não adianta vocês ficarem vivendo dessa forma. Ah, mas só que é só Deus que pode julgar. Mas é Deus que tá julgando, irmão. A palavra tá te julgando e você não tá percebendo, irmão. Essas igrejas mundanas, elas vão trazer cada vez mais o anticristo e o apocalipse. E vocês ficam aí, ai, quero ser livre. Vai. Liberdade em Cristo é uma coisa, você ser livre na sua vontade própria é outra. Liberdade carnal é totalmente diferente, irmão. Totalmente diferente, tá? E eu preciso ler aqui Salmo 52 antes que eu me esqueça, porque antes de eu fazer esse vídeo, eu falei pra Deus falar, né, comigo em questão a esse vídeo, né? Olha o que saiu, irmão, Salmo 58, pra você ver como que Deus fala antes de eu fazer o vídeo, irmão. Olha o que Deus fala, Salmo 52, versículo 6 adiante. Os justos o verão e temerão e se rirão dele. Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Irmão, tá falando exatamente aquilo que eu falei durante o vídeo todo, tudo aquilo que meu irmão falou, amém? Porque eu vou ler de novo. E os justos o verão e temerão e se rirão dele. Ou seja, os justos, gente, querendo ou não, os justos vai ver e vai temer a Deus, mas vai rir daqueles que tá fazendo o quê? Que não tá fazendo a vontade de Deus. A Bíblia fala que Deus zomba daqueles que fala que é uma coisa e é outra que fala que Deus tá falando e Deus não tá falando, irmão. E, mas a igreja ainda fica copiando o que os outros pregam. Ô, irmão, meu chegado, eu vou te falar um negócio. A pessoa
que tem igreja, mas cada igreja é de um jeito. Não, a palavra é uma só. Se a pessoa tá fazendo aquilo que a Bíblia desaprova, seja anátema. Tá pregando aquilo que a Bíblia não aprova, seja anátema. Anátema é seja amaldiçoado. Tá? É isso que significa. Ou seja, o que acontece, irmãos? As igrejas hoje falam que cada um de um jeito, porque Deus assim, não. Deus fala uma coisa para um e contradiz na boca de outra pessoa. Deus, ele testifica, o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. Ou seja, Deus, o meu irmão direto sonha. Geralmente eu sonho coisas parecidas com a dele. Por quê? Nós estamos no mesmo parecer da palavra, que é uma só. A fé é uma só. Ai, mas cada um tem sua fé. Não. Se você tem fé em Cristo, a fé é uma só. Você professa a fé. Um só batismo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. A fé que você professa em Cristo, se é diferente de outra igreja que é antibíblica, ou a igreja que é antibíblica está querendo combater contra você, disputar com você, tem que batizar de novo. Não, é um batismo só, é uma palavra só, é um Deus só, gente. É um Deus só. Deus não vai falar assim pro meu irmão: mete a tatuagem que você quiser, coloca o piercing que você quiser. E pra mim ele vai falar: não, você não pode. Irmão, hoje eles pregam isso na igreja, irmão. Aí a pessoa: ai, Deus falou comigo que eu não tenho mais que tatuar. Aí vai lá e prega pra um monte de gente. Aí daqui a pouco a pessoa aparece com tatuagem e piercing. Cada um faz o que quer, irmão. Cada um fica com quem quer, faz o que quer com o corpo. Porém, o que está sendo pregado aqui é que Deus, ele é juízo, ele é justo, ele é verdade. Ele não é só amor. Ele não aceita, ele te tirou do pecado, do passado. Como que você vai continuar ainda conciliando essas duas coisas? Ou você é de um, ou você é do outro. De uma fonte não jorra duas águas. Ou ela é doce, ou ela é salgada. Não tem como, irmão. Ou você é cristão, ou você não é. Ou você é liberto, ou você não é. Vamos lá em Gênesis, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esses dias atrás, uma amiga minha pediu pra eu fazer um resumo pra ela de um texto que fala sobre ecologia ambiental e várias coisas sobre a nossa atmosfera, sobre a Terra, sobre o mundo. Ali, eu vi uma pregação de Gênesis naquele texto que ela mandou pra mim. Por quê? Fala da nossa origem, fala que se a gente tivesse seguido somente os padrões de Deus, sem ficar fazendo invenções que poluem, que acaba com o ambiente, ou que faz essas coisas todas, que acaba com a nossa saúde, que acaba com a terra, que acaba até com a mata, com os animais, porque cada coisa foi feita para um propósito, cada coisa foi feita para uma função. Vocês estão me entendendo? E lá em Gênesis fala isso. O que acontece? Quando o homem não ficava matando a terra, destruindo tudo, Deus deu para o homem o poder de governar, não de destruir as coisas, né? Então a gente destrói as coisas e destrói a gente mesmo, né? Deus colocou na mão dos médicos o poder da ciência, da inteligência, para eles salvarem vidas. Eles vão lá e destroem. Por quê? Ai, eu quero fazer tal coisa. Eu quero tirar meu nariz, eu quero que nem um exemplo. Eu amo Michael Jackson, eu amo qualquer ser humano que for, só que eu não aprovo o que as pessoas fazem contra o próprio corpo. Você tá entendendo? Porque é de Deus, não é meu, não é seu. Vocês estão me entendendo? Então, nesse texto que ela mandou pra mim, foi um texto super voltado pra Gênesis. Eu fiquei pensando, gente, eu tô vendo Gênesis aqui, falando da nossa origem. Gente, a nossa origem, Deus criou cada coisa pra ser o que é. Você entendeu? Deus é perfeito. Deus é perfeito. Ele criou. Tem coisa que não tem, como fala, função, não serve pra nada. Mas Deus criou cada coisa pra um propósito. Talvez pra você não tenha, mas na natureza tenha. O equilíbrio de Deus é fazer tudo, foi feito tudo perfeito. A gente vai lá e tira o equilíbrio. Fala que a gente tem que, eu vou manter o equilíbrio, vou beber, mês sim, mês não, tô mantendo o equilíbrio. Manter o equilíbrio natural do seu corpo é você não injetar nada que vai destruir ele. Eu quase tive trombose com 21, 22 anos. Eu bebia muito, gente, eu bebia muito, muito.
Hoje eu vejo os jovens bebendo, eu lembro de quando eu bebia, eu fico, nossa, o que tá acontecendo? Né? Eu lembro e fico me vendo naquelas pessoas como eu era antigamente. Por isso que eu falo, o passado é uma roupa que não me cabe mais, não me serve mais. Passado é passado. Pra que eu vou querer coisas na minha vida ou pessoas que só querem estar ali pra ser falso? Você entendeu? Onde eu vejo as pessoas que falam mal de mim ou são falsas, eu trato normal. Então isso é falsidade. Não, isso é você ter maturidade espiritual. De você não descer o mesmo nível da pessoa. É assim que nós temos que aturar os mais... Nós que somos fortes, temos que aturar os mais fracos. A gente tem que aturar os mais fracos. E aí? Você entendeu? Então, gente, cada coisa foi criada para um propósito. Vamos voltar nessa parte aí. O cachorro, gato, leão, verduras, a erva do campo, tudo foi criado por um propósito. A gente foi criado com um propósito. Deus me fez quem eu sou. Porque ele tem um propósito para minha vida. Aí, Eclesiastes, se eu não me engano, Eclesiastes 7:29. Deixa eu só conferir aqui porque vai que eu esqueci. Infelizmente, às vezes acontece da gente esquecer. Mas eu vou ler aqui para vocês. Vou ler. É isso mesmo. 7:29 fala assim, Eclesiastes. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Ou seja, Deus fez a gente de um jeito, a gente vai lá e busca outra coisa. Meu Deus, meu pai não fala isso. Você entendeu? A gente busca outra coisa. Aí que acontece, que nem um exemplo, eu vou falar de mim, eu não tô nem aí se as pessoas vão gostar ou não, porque eu posso falar de mim, a vida é minha, já foi minha no passado, fiz o que eu quis, bordei, pintei o 7 na minha vida no passado, né? E no momento agora eu vou falar algo que aconteceu comigo. Que no passado, quando eu ficava com todo mundo, né? Ficava com mulher. O que eu mais ficava no passado era com mulher. O que aconteceu? Teve uma época da minha vida que ficava vindo coisas na minha mente pra eu cortar o cabelo curto, pra eu ficar parecida com homem, pra virar transgênero. Eu nunca falei isso aqui, não que eu me lembre. Sobre essa parte, não. De pensamentos trans, de buscar saber como ia ficar e tal. E eu comecei a cogitar nisso e eu até me interessei, eu quis até fazer. Quando eu era criança, a minha mãe cortava meu cabelo curto, bem curtinho, que a gente vivia na creche. E eu pegava muito piolho na creche. Infelizmente, é horrível, né? E eu pegava muito piolho, então minha mãe cortava o meu cabelo curto. Aí o que aconteceu? As pessoas me confundiam com menino. Falava, você é menina ou menino? E eu amava quando as pessoas me chamavam de menino. Eu até ficava querendo imitar os outros meninos, porque já que eu tava parecendo um menino, você é criança, você não tem peito, não tem nada. E geralmente eu era vestida com roupa de menino, porque eu amava roupa de menino. Geralmente eu queria ser menino, na verdade. Tudo que é de menino, eu queria ficar parecendo um moleque. Eu queria ficar parecendo um menino. E isso é difícil eu falar, eu nunca cheguei a falar. Porém, eu gostava. Eu lembro que a gente ia comprar roupa, até hoje eu não gosto muito de rosa. São poucas peças que eu acho bonito. Tênis ou alguma coisa assim. Mas eu lembro que eu odiava rosa. Eu não podia ver rosa. Eu sempre ia naquela que era de menino. Sempre. Sempre fui mais alternativa. Porém, eu não só por conta de ter personalidade ou ser alternativa. Mas porque eu já tinha... desde criança, desejos, né? Em questão de coisas pelo mesmo sexo. Então, quando eu cresci, começou a acontecer essas coisas. Só que quando Deus me resgatou dessa vida, ele começou a falar comigo em Gênesis. E eu me lembrei disso quando ela me mandou esse texto. Foram 2 textos. Eu li bastante o primeiro, o segundo não foi uma leitura tão prolongada. Mas eu vi Gênesis ali, eu comecei a lembrar, Deus começou a falar comigo da origem do ser humano, do animal, de planta, de tudo que ele criou, entendeu? De tudo que ele criou. Ele começou a falar comigo, cada coisa é criada com um propósito. Eu não sou Deus pra pegar e falar, agora eu vou ser outra coisa. Você entendeu? Deus me criou do jeito que eu sou. Deus não errou quando ele colocou minha alma no meu corpo. Não tem essa de que, quem quiser acreditar nisso é um problema da pessoa. Quem quiser viver nisso é um problema da pessoa. Estou falando de mim e aquilo que Deus falou comigo. E é bíblico, tá?
Tá lá em Gênesis. Gênesis significa gene. É o gene masculino e o gene feminino. Tanto de animal quanto de pessoas. Porque até na vida animal dos animais também é assim, né? Então Deus começou a falar comigo. E aí o que aconteceu? Eu fiquei meio assim, eu falei, nossa gente, E Deus falando comigo, falando assim, o nome do livro Gênesis é para falar do gene, o gene humano, o gene de tudo que foi criado. E como Deus ele é perfeito, a Bíblia fala que ele fez e viu que ficou bom. E outra, quando Deus ele fez Adão e Eva, a Bíblia nos mostra, né, que eu já até cheguei a ver isso já, de pessoas que fizeram estudo sobre a questão da genealogia de Gênesis, que Deus, quando ele criou o homem e a mulher, ele já tinha um projeto para o homem e outro para como ele iria criar a mulher. Ele não do nada ali ele imaginou o homem, não, ele projetou antes. Ele projetou no espiritual e deu a matéria, né, no nosso plano, no plano físico. Ou seja, ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, né? E aí, o que aconteceu? Quando Deus ele fez isso, ele já tinha um projeto, como se fosse um arquiteto, que Deus ele é o arquiteto. Você entendeu? Deus ele é o arquiteto. Então, quando aconteceu isso comigo, eu fiquei assim, pasma. Porque Deus começou a falar isso comigo, eu não entendi essas coisas de Gênesis. Então, gene, é o homem, é a mulher, né? Gente, eu tenho vários amigos gays, tá? Eu tenho muitos amigos gays, eu não tô aqui discriminando ninguém. Eu estou falando o que Deus fez na minha vida. Na minha vida que eu tinha aquela identidade sexual distorcida de como eu fui criada. Não foi as pessoas que falaram na minha cabeça, tá? Foi Deus que falou comigo. Então, as pessoas podem pensar o que quiser. Justo tem seus efeitos. Tem pessoas que oravam por você e falavam na sua cabeça que queria ser errado. Então, Deus sempre estava usando minha mãe em oração, que ela começou a ir para a igreja e tal. O meu momento era outro ali no mundo. Então, a Bíblia nos mostra isso. E o que acontece? A natureza, ela não dá saltos, né? Quando você nasce bebê, geralmente a ordem da natureza é você morrer velho, né? Esse é o fim da vida de uma pessoa. Quando ela tá muito velha, geralmente o corpo já não vai suportar mais, ela vai morrer. Outras pessoas, infelizmente, acabam morrendo de outras formas, mas eu não vou entrar nisso agora e nem hoje. Mas, o que acontece? O único processo que você passa de evolução é em você mesmo. Não é de você passar de ser uma coisa e você ser outra. É a mesma coisa de falar que a gente veio do macaco e aí o macaco evoluiu. Não. Uma árvore não vira um elefante, irmão. Uma árvore, ela cresce, né? Ela tá plantadinha ali, ela é semente. A semente deu ali na terra, ela começa a crescer. Quando ela tá já num certo tamanho, ela começa a nascer florzinhas e dar fruto depois. Então, ela passa por um processo, você entendeu? Aquela coisa, vamos se dizer, intermediária, eu acho que é comparativo, eu acho que seria essa palavra. Então, você tem ali, não é uma mutação, é uma evolução do seu próprio ser. Assim como o cachorro, assim como qualquer outra criação que a gente tem, né? Que Deus inventou. Agora, tem coisas que foi somente o homem e a ciência que criou. Que, na verdade, inventaram, né? Pegaram aquilo que já era criado e fez uma versão daquilo. Aí já entra aquela parte onde a pessoa quer dar uma de Deus. Então, gente, aquilo que é passado não faz mais parte de quem eu sou, de quem meu irmão é. Se você quer continuar assim, é um problema seu, cara. É um problema seu, a gente não tem nada a ver com isso. Mas uma coisa que eu falo... De Deus, que eu ia falar isso com os caras que ficam falando tanto que me perseguem no YouTube e da igreja e umas pessoas do mundo que tem inveja de mim. Sabe o que eu falo pra eles? Fih, eu aceitei a Deus porque era meu tempo de aceitar. Se você não quer aceitar a Deus, o problema é seu. E cada um tem um tempo. Chegou o meu tempo, em 2014 para 2015, chegou o meu tempo de eu voltar para a igreja. Por quê? Porque Deus sabia que o diabo ia me ceifar e me matar no jeito que eu estava. Então, para Deus me salvar, o que ele fez? Ele tanto me salvou, mas também ele me trouxe. Não só porque ele me tirou do lamaçal do pecado, tirou da morte,
mas sim trouxe eu de novo para a presença dele, trouxe eu para a presença dele para adquirir a salvação, a graça e o meu ministério para ajudar outras pessoas que estão nesse mundo podre, de onde ele me tirou do quê? Do crime, da droga, da bebida, né? de macumba, que também era um pouco, ia quando eu era mais novo, mais tempo. Para abrir os olhos do povo, o que mais? Negócio de prostituição, isso e aquilo. Que mais? Um exemplo. O diabo também já tentou também jogar o negócio de ser bissexual. Tentou jogar umas partes dele, não conseguiu. Verdade. Entendeu? Então não é, você tem vergonha. Não tem vergonha de falar que é uma verdade. Pra que testemunho, né? Tem coisa que a gente tem que ter um momento certo e a gente tem que falar. Entendeu? Então, irmão, uma coisa que Deus ele transforma, ele regenera, mesmo você querendo ou não. Aí a pessoa fala, não preciso ir na igreja agora. Você tá falando isso agora. Porque quando eu era do mundo, 2014, 2015... Eu também pensava que eu não precisava de Deus. Assim que pra ter Deus não precisava estar na igreja, buscar Ele, não sei o que Deus dá no meu coração. É engraçado que o povo do mundo fala, meu povo da igreja mundana e fala que só quer seu coração. Continuando. Então, quando eu tava lá, se você ficar no mundo, você não vai ser salvo. Não vai ser salvo. Não adianta a pessoa achar que vai ser salva, que não vai. Mesmo. Aí eu vou ler aqui, irmãos, Eclesiastes 3, que é algo que tem a ver com o tema do que a gente está falando, sobre passado, presente e futuro. Versículo 14 de Eclesiastes 3 até o 15. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Ou seja, meus queridos e amados irmãos, Deus, por que ele vai pedir conta? Porque se você não se arrepende daquilo que passou, você vai prestar conta com ele. A única coisa que você pode A única coisa que você pode ser salvo é pela misericórdia como ladrão na cruz. Mas a pessoa tem que se arrepender. É isso que eu tô falando agora. Tem que se arrepender, então. Tem que se arrepender. Se não se arrepender, não tem. Todo mundo, mas tem como eu ser salvo? Eu creio em Deus. Tá, é um bom passo. Eu tenho fé em Deus, bom passo. Mas cadê aquilo que Deus te justifica que você é salvo? Você sabe o que é justificar? A pessoa nem sabe o que é justificação. Não sabe, principalmente as igrejas não ensinam a questão da salvação, você entendeu? A maioria das igrejas não ensina. Justificação é quando o pecador ele sai do mundo e vem para a igreja e ele se transforma em outra criatura e começa a dar frutos de arrependimento, frutos de conversão que acompanha ele, de qualidades. Que ele é uma nova criatura, que ele está mostrando que é uma nova criatura, que ele não é mais do mesmo jeito que ele era do mundo. Não adianta você ficar trocando de roupa, eu já vi pessoas de igreja do mundo que me conhecem que começou a colocar roupa social, só porque eu já faz 7 anos que estou na igreja e eles querem imitar eu. Não adianta ser assim. Tem que ser de dentro para fora a transformação. E outra coisa, irmãos, a pessoa fala que mas todo mundo é pecador, não é todo mundo pecador, não. Não é todo mundo pecador, não. Mentira! É mentira e desculpa para a pessoa continuar no pecado. Por quê? Jesus era pecador? Não. Jesus veio e deu exemplo. Mas antes de Jesus vir para a salvação do mundo, teve pessoas no Velho Testamento que Deus mostra que as pessoas não pecaram. Enoque andou com Deus. Andar com Deus, você vai andar sem pecado. Aí quando Enoque andou com Deus, Deus levou ele, arrebatou ele. Ele nem morreu. Deus levou ele com corpo e tudo. Corpo, alma e espírito. Sim. Porque ele era santo? Só chegou no céu e Deus ele matou o corpo dele porque ele diz assim que eu creio que Deus usou o cara certo falar que Deus colocou ele num transe profético, né? Porque ele diz assim que quando você está num transe profético, você está tipo um arrebatamento de sentido, né? Um arrebatamento, você está no céu. E Deus salvou o corpo e a alma dele, mas a carne Deus Deus estruturou e depois fez incorruptível ao mesmo tempo. Aí onde está esse respaldo? Você pode falar lá, leia 1 Coríntios 15 lá, todo até o versículo do 1 ao 58, você vai entender. Aí, o que acontece, o pessoal? Que nem a gente estava falando de Enoque, meu irmão explicou algumas outras coisas em questão ao corpo dele, né? Aí, o que acontece? Então, a questão da santidade. O povo não quer pregar santidade. Porque, o povo não gosta de ouvir santidade. Eles querem dinheiro nas igrejas, não quer santidade, você entendeu? Aí, porque a igreja tá cheia, acha que essa igreja é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo são aquelas pessoas que vão subir, que são parecidos com o cordeiro, cada um no seu chamado. É que nem o que eu vou ler aqui agora.
de Isaías 59, do versículo 2 ao versículo 4, tá? Por que eu vou ler isso? Porque aqui tá falando explicitamente o que o pecado representa para Deus e o que ele faz entre Deus e o homem. Então, como que a pessoa faz? Santidade é você não ficar em pecado. Você pecar na mente é uma coisa, porque ali você não colocou em prática, é mais fácil de você se arrepender e de você se disciplinar. Agora, quando você tá na prática, é outra coisa totalmente diferente. Por quê? Porque você já tá atraindo as coisas, entendeu? É iniquidade, que a minha irmã acabou de falar agora, é o que vai falar aqui no texto, eu vou ler. Isaías 59, do versículo 2 ao 4. Mas as vossas iniquidades, que são o quê? Aquela prática contínua no pecado, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, ou seja, separa você de Deus o pecado. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Ou seja, a pessoa que está em pecado e não se arrepende, vem falar para mim que Deus está escutando as orações dela sem arrependimento, é mentira. Tem que se arrepender. É mentira. Agora, se a pessoa está orando ali arrependida, por mais que ela ainda tenha uma vida de pecado, é diferente, porque a Bíblia fala que Deus ele não suporta, ele não resiste a um coração quebrantado. Se o seu coração está arrependido, e seu coração tá arrependido, Deus, ele vai ouvir. Agora, se você ora, mas você só tem remorso, irmão, você falar que Deus tá te ouvindo é mentira. E você fica ali. E ao versículo 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Ou seja, pecado fresco, pecado contínuo de sempre. E os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente. Os vossos lábios falam falsamente. A vossa língua pronuncia perversidade. O versículo 4. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Ou seja, eu acabei de falar, a pessoa ela mente, principalmente quem que diz, né, que está na presença de Deus, nessas igrejas mundanas, porque eles ainda continuam com reciclos do passado. Eles continuam ainda tendo coisas do passado e praticando coisas do passado. Aí usa o nome de Deus, só porque mudou uma coisinha aqui, mudou uma coisinha ali, camufla, porque a pessoa que não tem entendimento vai achar que aquela pessoa é de Deus. E não é, gente. Não é. Você entendeu? Não é. Você quer seguir exemplo, você quer ir num lugar onde você vai ser realmente ajudado espiritualmente e fisicamente? Então, em nome de Jesus, vai numa igreja bíblica e não sai de lá. Amém? São poucas que tem, infelizmente, né? Só o remanescente vai ser salvo, né? O passado fazer parte do seu presente, amigo, não dá. Não é você não poder ter amizade com as pessoas. É você fazer com essas pessoas o que você fazia antes. E você falar que você é cristão. Amém? Ô Patrick, você vai falar alguma coisa? Tô perguntando pro irmão se ele vai fazer alguma coisa, irmão. Se ele vai falar alguma coisa, irmão. É que os cachorros ficam brigando, às vezes fica atrapalhando. Tá, repreende toda a seta de Satanás que fica jogando nos bichos aqui, porque fica, olha, difícil às vezes fazer vídeo aqui, viu? Pra falar umas verdades aí. Então eu vou continuar falando enquanto ele não entra aqui, porque o que acontece as pessoas, irmãos, elas querem passar um Cristo mentiroso, um Cristo falso, um Cristo que vive no pecado. E esse Cristo que eles pregam que vive no pecado, que a pessoa se chama de cristão. Quem é cristão não vai viver mais nas coisas do passado, irmão. Você não vai querer, você vai ter nojo do passado, né? Você vai falar, nossa, você vai estar no meio daquilo ali, muitas vezes pregando o evangelho, como meu irmão e eu a gente faz, que desde 2016 eu já ia, né? Depois a gente começou a ir junto em 2018. Você não vai querer, você vai olhar, você vai falar, nossa, dentro de você vai estar orando, vai estar intercedendo, vai estar repreendendo todos os demônios que tem ali, porque você quer que aquelas almas sejam salvas, entendeu? Pra ser salvo, sem passado. Porque se você tiver no passado, ainda que é o pecado, né? Não dá. E aí o meu irmão vai falar alguma coisa agora, eu vou finalizar o vídeo. Você lembra ontem que eu tava falando, a mãe tava perguntando uns negócios comigo, você escutou na hora que você foi dormir? Ela falou assim que ela viu um vídeo do irmão que era servo de Deus, que era usado por Deus, que ele tinha uma igreja, né? Eu tava orando na hora que você foi lá falar com ela. Ah, sim, então, meu Deus, meu pai começou a falar com ela, falou assim que o cara,
falou assim que não sei o que lá de batismo, alguma coisa, depende das igrejas que faz alguma coisa errada, é pecado. Algumas coisas, mas foi questão negócio de batizar na piscina ou no rio. Aí eu falei pra ela assim, mãe, a Bíblia diz assim que aquele que crê, diz assim, todo aquele que crê, que for batizado será salvo, mas todo aquele que não crê será condenado. Correto? Então se você foi convencida, você creu, a Bíblia diz assim, eu falei pra ela, a Bíblia diz assim, uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Sim. Aí tá vindo pra falar também, quando que Deus ele dá o porte, né? O que porte? É negócio pra você suportar, como que ele fala assim lá em Efésios 4, que ele fala assim que ele dá o porte pra você suportar o próximo, né? A hora que eu tava virando, abri em Efésios. 4 o quê? 4, 3 ou 4? Ele dá o suporte. Pra você suportar os... Ou 3 ou 4. Porque ele fala o Deus da paz, não sei o que, ele fala... Capítulo, você fala? Capítulo 4, versículo 3 Não, ou acho 4. que é o 3, então. Não, capítulo 4. Então só devia estar errada. Assim, essa parte aí. Tá em outra tradução. Não é que ela tá errada, ela tá em outra tradução. Não tá na tradução que eu tô falando. Porque a Bíblia tem várias traduções, mas os mesmos sentidos, entendeu? Cadê? Aqui, ó, com toda humildade, mansidão, benignidade, suportando uns aos outros com amor. Ele fala no versículo 2, você não falou que era o 2. Era 3 ou 4. E ele fala igualzinho na sua. Então ele já falou para suportar uns aos outros com amor, com toda humildade, suportando uns aos outros com amor. Então aí tá, né, Deus, vou falar, porque quando você suporta um ou outro com amor, pode ser de perto e de longe. A Bíblia diz em João 10 que ele fala assim que se você aceitar a pessoa que eu enviar, você vai me receber quem que me enviou. Se as pessoas não te receber, antes ele fala para você bater os pés e ir de testemunho contra eles e bater os vossos pés com testemunho contra a cidade e sair fora. Então suportar é isso, né? Se você suportar a pessoa te encher o saco todo dia, você tá certo. Suportar é você tá de longe também, a pessoa te enchendo o saco. Ele acha que suportar é você ter que fazer o que a pessoa quer, é você, tipo, concordar com o que a pessoa tá falando. De longe, de perto não é de longe, assim. Entendeu? Não é aí assim. A mãe tirou uma palavra antes, saiu 1 Timóteo, aí saiu 1 Timóteo 1, 2, 3 e 4, 5. Eu falei, toda essa passagem que você tirou, pra Deus falar com você é forte, mas Deus começou a falar. Ela tirou 1 Pedro, saiu também 1 Pedro. Fala assim, para não esperar Deus presente século, né? Que Deus é a perseverança das virtudes de Deus, né? Do presente século que Ele tem guardado para nós, né? Nos últimos tempos da revelação de Jesus Cristo na última hora. Ele está falando. Então, se é a última hora, eu falei para ela, você está falando que isso é a última revelação? Se Deus falou para você que se você foi batizada, eu falei para ela, que você creu e foi batizado, seu batismo valeu. Falei para ela. Porque a Bíblia diz assim que é só um batismo, uma só fé, um só Senhor e só um batismo. Falei para ela. Aí isso pode ser porque na igreja dele, quando esse servo de Deus estava vivo, pode ser que Deus mandou ele colocar. Mas como ele morreu, depois a igreja virou religiosidade. Eles eram religiosos, porque eles ficavam lá, que nem eu falei pra ela assim, hoje você não vê esses irmãos no meio de drogados. Se a igreja eles desfaz. Não vê se as pessoas a maioria no meio de das igrejas, principalmente esses no meio de lésbicas, eles desfazem essas pessoas. Dessas pessoas não deixam, ele não vai. Ele só vai na casa dos membros. E olhe lá ainda. Tava falando isso pra ela antes. Você entendeu? Aí, entendeu? Então, falei pra ela então, aí depois ela falou pra ela, então se você se converteu totalmente, você foi convencida, foi na Assembleia em 2017, não foi? Da doutrina, das coisas, mais e tal, tudo. Aí ela falou, não sei o que lá. Eu falei, então, aí lá em Timóteo ele fala assim que qual que é um dos mandamentos, os 2 maiores mandamentos, depois ele fala assim que é pra você ter uma consciência pura e um coração reto, uma consciência limpa, um coração puro e amar seu próximo como a ti mesmo. Já está confirmando já também. Ela tirou, eu falei para ela, aí eu falei, leu 3. Ela falou assim, tá escrito aqui, que Deus mandou a Timóteo ficar na Macedônia para outros que vierem para não pregar outra doutrina. Aí eu comecei a falar para ela, então, peraí, então você pensa, se o seu batismo vai, tá confirmando, eu acho que você estava orando antes, estava escutando música, eu falei, se o seu batismo valeu,
E a pessoa chegar em você e falar que você tem que batizar de novo, heresia. É heresia. Porque Deus se convenceu. Sim. Veio um negócio pra eu falar pra aquele irmão lá, que eu falei com a mulher dele esses tempos atrás. Só que eu não, depois que nós terminar o vídeo, eu até converso melhor com você. Mas eu vou falar aqui, que eu até tirei uma palavra. Eu vou ler pra aquele irmão lá que é inconstante. Que a mulher dele vive carregando ele nas costas na vida espiritual. Então, irmão, vou falar um negócio pra você assim, a Bíblia, ela não tem contradição e ela também não tem, como que fala mesmo? Não tem contradição e não tem, ela é concordância e consonância. A palavra de Deus, ela não tem contradição e distorções, porque ela é concordância e consonância. Aquilo que Deus falava lá no Velho Testamento, que não podia homem deitar com homem, mulher com mulher, ele fala também no Novo. Fala. Eu falei aquele negócio que tá vindo de uma menina idiota ali em cima, bissexual, eu não sei o que na minha cabeça. Que eu falei que estava errado o negócio do negócio da minha irmã na Bíblia por causa da tradução. Eu pensei que era. Porque eu tive 3 Bíblias, 4 Bíblias. Se eu pegar minhas 4 Bíblias e mostrar para vocês, está escrito assim. Mas não é, tá igual. É que o presente, viu o errado futuro, o futuro, presente, século, futuro. Vai estar lá. O século vindouro. Então, peraí. É o mesmo sentido. Por quê? O século vindouro é o futuro. Você entendeu o que eu quis dizer? Ah, mas qual que outro pode ter? A geração futura. Então eu tenho Bíblias assim que falam a mesma coisa, mas palavras no mesmo sentido, mas diferente, mas testificando a mesma coisa. Que nem eu falei agora, se você falar geração futura, é a mesma coisa que falar o tempo vindouro, o tempo futuro. Entendeu? A mesma coisa. Não, filha, não tô querendo distorcer na Então, eu tenho que falar um negócio aqui que veio para eu falar para um irmão e eu já vou finalizar. Que é o rapaz que eu conheço já faz tempo, desde a época que eu era do mundo, a gente era amigo, né? E veio uma imagem assim, né? Eu não sei se Deus vai mandar eu falar com ele, né? Mas eu já vou falar aqui no vídeo, porque geralmente ele assiste. E eu acredito que ele vai entender que é pra ele que eu tô falando. Porque enquanto Deus usava meu irmão pra falar, o que ele tava pregando aqui, a gente falando da palavra, Deus começou a me mostrar em visão esse rapaz morrendo, né? E a mulher dele, infelizmente, sempre tem que estar levando ele nas costas na vida espiritual. Já não é a primeira vez que Deus avisa, que manda avisar ele. Ele acreditando ou não, eu falo aquilo que Deus manda eu falar. Eu tenho que passar uma revelação, uma profecia, uma visão que Deus manda eu passar, né? Porque lá em Ezequiel 3 fala assim, que se for acontecer alguma coisa com alguém que está no pecado, e o profeta não avisar e aquela pessoa morrer no pecado, ou no caso ali tá falando, né, o profeta, né, que Deus tá usando para falar, vai ter culpa, porque ele pode salvar uma alma quando Deus manda ele falar para alguém. Amém? E porque a pessoa pode dar ouvidos à voz de Deus. Abadagassai, amanto que abadacei. Amém? Aleluia, Senhor Jesus. Amém? Então, eu tenho que falar. Boa noite, Kleber. Eu tenho que falar. Quando Deus manda eu falar, eu tenho que falar. Porque fala também que se a pessoa não der ouvidos, quando Deus tá mandando falar uma profecia, tá falando que certamente você vai morrer. Porque Deus tá mandando falar que é pra você mudar a sua conduta, a sua vida, a sua postura e se render, né, aos pés do Salvador, que é Cristo, e a pessoa não aceitar, é um problema dela com Deus, mas eu tenho que passar. E eu vou ler o que eu tirei na palavra, né, pra Deus falar sobre isso que ele quer que eu fale pra esse rapaz. Que ele vai morrer se ele não parar de ficar brincando na presença de Deus. Porque ele conhece a palavra, já tem o mesmo período que eu tô indo pra igreja, mais ou menos, de quase 6 anos, ele também tem na presença de Deus, né? Esse rapaz, a gente tinha amizade no mundo, a gente era super amigo no mundo, a gente saía junto pra festas, né? Bagunçou muito junto, né? E a gente começou a ir na mesma igreja, numa época, quando eu comecei em 2015, e ele sempre tava ali, ele sempre tá ali. Geralmente ele se afastava, desviava e voltava. E dessa vez ele tá casado. E Deus mandou falar pra ele que se ele não parar de brincar na presença de Deus, ele vai morrer. Porque de Deus ninguém se zomba. E tá escrito assim, ó. Tá escrito assim, ninguém se escarnece, verdade. Tá lá em Gálatas 6, fala. Olha o que tá escrito em João 9. Cura de um cego de nascença. Olha o que Deus mandou falar. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com
o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, Jesus falando, hein? Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Ou seja, Deus que abriu os olhos desse rapaz. Só que ele não tá dando ouvido. Ele quer ficar questionando o que a gente prega aqui. A gente prega a verdade e a santidade, tá? A gente prega a verdade e a santidade. A pessoa não quer ouvir a santidade, é um problema dela. Não quer viver a santidade, é um problema dela. A gente não vai deixar de pregar aquilo que a Bíblia manda pra satisfazer o ego de ninguém. Fala rapidinho. Você entendeu? Amor. O amor de Deus. O amor é o que a puro. gente tá pregando aqui. O amor de Deus é puro e santo. Não tem maco. O que é maco? Mancho. O que é mancho? Pecado. Então, Deus, ele ama todos nós. Ele deu o filho dele por esse amor. O amor incondicional. Só que ele não passa a mão no pecado de ninguém. Ele ama o ser humano, mas tá? não o pecado. Ele não ama o pecado. Deus não compactua com o nosso erro. Você entendeu? Deus não compactua com os nossos pecados. Aí se eu estivesse lendo uma Bíblia católica, eu falo que a Bíblia católica é herege e errada. Vocês estão me entendendo? Tem livros acrescentados no livro da católica. Coisas que é de homem, eles colocaram. Foi eles lá em Roma que colocaram. Aí se eu fosse falar aqui, eu falei que a tradução de tem uma tradução que são diferentes que a outra e algumas podem ter alguma coisa errada. Elas falam de um jeito mais claro a tradução. Algumas traduções da Bíblia, algumas traduções da Bíblia. Peraí, deixa eu cuspir rapidinho. Algumas traduções da Bíblia evangélica, cada uma são todas iguais, mas cada uma testificando de outra letra, testificando na mesma. Que eu já falei aqui, as mais confiáveis é a Almeida Fiel e a Corrigida, porque as outras não dá pra confiar muito não. Então, é isso que eu tô falando. Aí, Deus tá dando pra falar isso porque vem aquela imagem, aquele cara do I. Meu Deus, o pai tá mandando falar porque é da católica, irmãos. Ela como fala, meu Deus, meu pai tá dando falar o quê? Eu já tive se não tiver enganado. Meu Deus, meu pai tá dando falar da católica, por quê? Deus, meu pai tá falando que foi falar da católica. Porque da católica eles colocaram, Deus, meu pai tá falando assim, que eles usando pra falar que eles colocaram livros acrescentados. Entendeu? Tem dois livros tem o capítulo, meu Deus, meu pai, né? Fez eu ver uma vez numa Bíblia, que lá na casa de uma avó minha, que lá tem Daniel 13, Daniel 14. Tem Eclesiastes 14, eu já vi já também. Daniel 16. 12, gente. A Bíblia diz que o Daniel eles colocam satisfação pessoal ali, coisas que eles achou, coisa carnal, coisa do ser humano, pra querer dizer que é certo. Gente, não é certo, não adianta. A Bíblia fala que não é pra você nem acrescentar e nem retirar nada que tá nela. Você entendeu? Não é. Por que o padre Martinho Lutero, quem conhece a história, ele foi um grande reformador e é os 503 anos já, se eu não me engano, que tem da reforma protestante. Por quê? Porque Martinho Lutero, ele viu a bagunça que é essa meretriz da Igreja Católica, você tá entendendo? Porque, querendo ou não, a gente vê na Bíblia que quem vai trazer, que quem é a besta, quem vai dar todo o poder em questão ao anticristo, né, e o falso profeta, é o Papa, que é o líder ali considerado como um líder mundial, né, porque a Igreja Católica, ela é a religião que mais tem, assim, um alcance no mundo. Você entendeu? Porque assim, a Bíblia fala que é pra você viver pra Cristo, não é pra você viver uma religião. Quem monta a religião em cima da Bíblia é anátema. É herege, é mentira isso daí. As religiões não são de Deus. Deus não criou nenhuma religião. Ele criou o filho dele. Então, só continuando dando continuidade. Então, se eu fosse falar ele falar assim, essa Bíblia aqui da católica tá errada. Mas já que não é falando que estava errado, que eu imaginei que estava errado, é por causa como fala, o jeito que estava escrito, a palavra, né? Porque tem vários tipos de palavras que testificam as mesmas. Que nem símbolo. Símbolo, o que é sinete? Sinete é marca. O que é marca? Símbolo. Se eu pegar 3 Bíblias e vai estar um símbolo, outro vai estar marca, outro vai estar sinete. Então, sinete é marca. Se você pegar outra Bíblia na tradução, vai ver lá, mas esse sinete não é escrito marca. Quer dizer o quê? O sinete é marca. Você vai pegar lá o que é sinete. No dicionário, está escrito marca, símbolo. Sim. Entendeu? Então, 3. Isso que eu estou falando. Você pegar a católica tem livros acrescentados. Tem coisa ali que nem existe. Você entendeu?
Sim. Ter cuidado mesmo com esses negócios. Porque eu já vi várias traduções de Bíblias, dessas que tem uma... Eles querem colocar uma... Como que fala? Eles querem colocar uma coisa mais clara pra pessoa entender, gente. É legal você pegar e traduzir de uma forma mais clara, é legal, mas só que sem tirar. Porque eu já vi vários capítulos com versículos faltando parte. Que nem quando fala assim que aqueles que estão em Cristo, né? Eu acho que é Romanos 8. Eu vou olhar aqui. Tirar a palavra pra ele. Quem? Tiro, Denis, só um momento. Deixa eu só procurar aqui uma passagem de Romanos. Só pra eu falar aqui rapidinho. O irmão da Ina. Ah, sim. Quer ver? Eu vou achar aqui. Achei, Romanos 8, ó. Romanos 8, nessa Bíblia aqui, que é o que eu falei, a Almeida revisada e corrigida. E a Almeida corrigida fiel, elas são as mais confiáveis. Por quê? Porque elas são traduzidas de uma forma mais semelhante à época, como falava, até porque as palavras são um pouco difíceis. Mas quem traz a tradução e o entendimento para você é o Espírito Santo. Sim, é meu Deus e meu Pai que revela as coisas para você dentro da palavra. E também dá tradução para você entender, ter o conhecimento e sabedoria. É o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus também que dá. Eles são 3 em 1. Né, testificando sobre o céu e a terra. Mas o que eu vou falar agora, que é uma coisa que quase poucos pastores falam no YouTube, que eu vi que outros pastores que eu admiro falam, a verdadeira, grava aqui rapidinho. Não vai virar, vem aqui. Não precisa gravar, deixa eu escutar. A verdadeira tradução do hebraico foi pro grego. E o grego pro hebraico. Tem uns caras aí que tá no YouTube distorcendo tudo. Então toma cuidado. Isso é. Então, elas são aceitas, né? São aceitas. Disso. Quem não sabe, procura saber. Estuda hebraico, estuda grego. Porque porneia vem de grego, vem do hebraico. Entendeu? Moicheia, que eu tava vendo, né? O Deus usando o irmão falar. É adultério, é sexo ilícito. Moicheia. Entendeu? Então, uma coisa bem diferente. Então, pra você saber o significado... Paz, Rob. Pra você saber o significado... disso tem que procurar saber também na tradução no dicionário também hebraico, é bom. Então, eu vou ler aqui para vocês e vou tirar a palavra que o Denis pediu. Romanos 8. Eu vou ler só o primeiro versículo e explicar para vocês o que aconteceu quando eu vi em outra Bíblia isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, esse versículo já tá falando com a gente. Então, ou seja, que quando você está em Cristo, você não vai mais andar no pecado. Na outra Bíblia que eu tinha, que eu ganhei uma vez de aniversário em 2017, era uma tradução muito atualizada. Se eu não me engano, era a NVI. Eu não lembro agora, mas é alguma coisa assim. Que a NVI e a NTLH é uma coisa assim também. Eu acho que é a nova tradução da linguagem de hoje. É uma coisa assim. Essas duas, elas têm um problema. Quem traduz essas Bíblias aí, elas tiram as partes mais importantes que falam em questão ao pecado, ou seja, contra o pecado. Você entendeu? Então eles tiram. Então quando você lê, o que acontece? Você vai achar o quê? Você vai achar que a Bíblia está se contradizendo. Porque uma hora fala que o pecado não sei o quê, em outra parte não vai falar. Então é bom, eu aconselho, que nem meu irmão estava falando, tem que tomar cuidado. Eu aconselho a vocês a ler ou a Almeida Revista e Corrigida ou a Almeida Corrigida Fiel, que a Fiel ainda é melhor. Por quê? Porque elas vão estar certinho ali comparada com a Torá, você entendeu? Com o livro mesmo lá dos judeus, o Pentateuco. Agora eu vou tirar aqui a palavra que o Denis aqui pediu, tá? Eu vou falar para Deus falar com você, tá, irmão? Eu não sei o que você tá passando, tá bom? Eu vou tocar a Bíblia aqui na mão, ó. Eu vou pedir para Deus falar com você. Os jovens hoje ficam depressivos, né? A maioria dos jovens no mundo. Vai de se matar, assim. Muito jovem conhecido que já se matou. Né? Já se mataram, né? Né, verdade. Deixa eu ler aqui que agora eu tirei a palavra para o Denis. Nossa, tô conseguindo nem coisar aqui.
Nossa, a Bíblia aqui minha. Eu preciso comprar outra. Ela já tá toda surradinha, tadinha. Por isso que eu uso a outra pequenininha. Ó, eu vou ler o que saiu pra você, viu, Denis? O que Deus, né, fala na Bíblia. João 14. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a hora que eu tava tirando essa palavra, Denis, tava vindo assim, que o seu tempo de estar com Deus, ele já chegou. Porque Deus, ele quer tirar todas essas coisas ruins que acontecem na sua vida. A questão de ter muita ansiedade, de passar por certas situações, decepções, que às vezes você pensa até besteira, que nem meu irmão tava falando agora. Creio que até foi Deus que usou ele pra falar. Tem muitas pessoas que às vezes pensam em se matar, pensam em tirar a vida por causa de bobeira, não dá nada certo, sabe? Então, é o que Jesus tá falando pra você, ó, pra você segui-lo, né? Ele falou: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para você se achegar a Deus, você precisa estar com Cristo. Você precisa tomar a sua cruz e ir atrás de Cristo. Sem religião, mas somente buscando a Cristo. Por quê? Porque se você busca através de religião, cada religião vai pregar um Deus. Vai trazer coisas para sua vida que não vai te acrescentar. Religião não vai te salvar, quem salva é Jesus. E as religiões hoje, e desde quando surgiu a criação, né? A criação não, a invenção da religião, que o homem, né, inventou, o que acontece? Quando inventaram a religião, cada um pregou um Deus. Dispersaram, quiseram ofuscar a Cristo. E eles não pregam Cristo como Salvador, não prega que o caminho, a verdade e a vida é Cristo, como está escrito na palavra. Então eles distorcem muito a Bíblia. É o que Deus está falando para você. Que o seu tempo, que nem eu falei, a hora que eu tirei, na hora que eu fui tirar a palavra aqui, eu tava tirando, vocês viram aí, Deus estava falando comigo que o seu tempo de servir a Ele já chegou, né? Porque para você ser um exemplo na sua família, para você ajudar a sua família, para você ter o coração, no caso, limpo, né, pela palavra. Por quê? Porque muitas coisas acabam decepcionando a gente. Às vezes você se dá muito pelas pessoas, às vezes você faz tudo para ver o bem da pessoa e as pessoas vão te pagar como? Com decepção, com traição, você entendeu? Então, essa é a questão, é o que Deus ele tá falando com você nesse momento. Você entendeu, Denis? Então, por isso que eu tirei essa palavra para você. É a que você pediu, né? A gente geralmente não costuma tirar palavras assim, quando a gente tá ao vivo. A gente geralmente faz isso somente aqui em casa, normal para Deus falar com a gente, para Deus confirmar. Mas já que você pediu, é bom muitas vezes Deus confirmar o que Deus ele quer falar para a pessoa. Amém? Então, boa noite, Rony Alves. O Rony Alves deu boa noite. Boa noite. Amém? Então, a gente vai finalizar essa live. Você vai falar mais alguma coisa? Questão sobre negócio de enganos, religiões, negócio de batismo, né? Tava falando pra mãe, né? Que, um exemplo, eu fui batizado na piscina. Eu também. Você entendeu? E o seguinte, o quê? A Bíblia diz assim: quem convence é Deus. Sim. O Espírito Santo de Deus, correto? E eu fui batizado depois no Espírito Santo de Deus com fogo. Quem convence é Deus. Né? Então eu fui batizado nas águas, depois passou alguns meses, 5 meses, 6 meses, 4 meses, fui batizado no Espírito Santo Sim. de Deus com fogo. Fui batizado no Espírito fui batizado no Espírito Santo de Deus com fogo, poder de fogo. Fui batizado no Espírito Santo de Deus com fogo, né? Fui batizado no Espírito Santo de Deus com fogo, né? Então esse selo, né? Eu recomendo os irmãos buscar, porque ter Deus na vida como fala, é a melhor coisa de todas as, é a melhor coisa da vida, né? Então assim, né? Que é o certo falar, né? Porque tem que buscar o batismo no Espírito Santo, né? É importante. Por quê? Porque ele vai ajudar a pessoa a se santificar. Porque tem gente que tá 10 anos na igreja e não foi batizado no Espírito Santo, gente. Muitas vezes quem tá falando ali na boca da pessoa em línguas é demônio. Por quê? A Bíblia fala assim que... A Bíblia fala assim que nós
né, que somos servos, filhos e amigos de Deus, que tá buscando, e você vai ter frutos que mostram sua conversão. Você entendeu? Vai ter frutos. Então é bom vocês também analisarem as pessoas que vocês veem como exemplo, porque vocês têm que verem se essa pessoa, ela verdadeiramente ela tem os frutos do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5 fala dos frutos da carne e o fruto do Espírito. Tem gente que fala em línguas, eu já vi muito isso, irmão, eu já vi demônio se ocultar dentro da pessoa. Eu em cima do altar louvando a Deus, ao Senhor, um rapaz manifestou e o pastor não conseguiu expulsar. Ele não tinha experiência nenhuma. Não sei o que estava acontecendo na vida espiritual dele naquela época, mas eu sei que não deu certo o que ele tentou fazer. E eu vi o demônio se ocultando, o demônio se camuflando, né? Ele se oculta, ele se esconde dentro do corpo da pessoa e o pastor não percebeu. Falou que o cara tava liberto, o cara não tava. O cara tá lá ainda tudo cagado no mundo. Você entendeu? Eu sei que é a pessoa que escolhe o que ela vai querer pra vida dela ou não. Que nem eu falei aquela hora que o demônio sai da vida da pessoa e fala que a casa estava varrida e adornada, né? Tava ali limpa, vamos se dizer. Não tinha nada, só que tava vazia também, não tinha o Espírito Santo. Então é bom a pessoa buscar o Espírito Santo. Ainda bem que meu irmão tocou nesse assunto, porque a maioria não busca o Espírito Santo. Só quer buscar outras coisas, dinheiro. Gente, a igreja não é comércio, não é uma indústria, é uma empresa. Mas infelizmente a maioria fez isso. A maioria faz essa porcariada, né? Essa sacanagem com o povo que vai ali buscar Deus. Eles querem que você conta bênçãos materiais. Agora, se você fala, fui batizado pelo Espírito Santo, eu recebi um dom, Deus usou minha vida pra fazer uma outra pessoa ser batizada no Espírito Santo, que nem Deus usa a vida do meu irmão. Gente, você tem que estar em santidade, porque isso era feito através da vida dos apóstolos e de outros servos de Deus da Bíblia. Vocês estão me entendendo? Então, pra você, é isso que é gostoso, você ser usado na santidade. Pra ajudar um monte de pessoas. Pra ajudar as pessoas, entendeu? É isso que salva pessoas, não é dinheiro, gente, não é dinheiro. Ajuda um monte de pessoas. O dinheiro ajuda outras pessoas, que nem quando meu irmão recebe o dízimo e a oferta do ministério, quantas vezes ele já não deu dinheiro pros outros? Fulano tá precisando de uma mistura, eu vou lá dar. Ai, a gente ganhou cesta básica, a gente foi lá e deu pra pessoa, a gente não pegou pra gente, porque a pessoa tava mais necessitada que a gente. Você entendeu? Eu tenho 2 sacos de arroz na minha casa, o fulano tá precisando de 1, eu vou dar 1. Eu tenho um saco só, vou dar metade. Gente, Deus não vai deixar faltar nem pra você, nem pra outra pessoa. Você entendeu? Então, quem tem o Espírito tem esses frutos. A gente não fica mostrando pros outros não ficar achando que a gente quer, você entendeu? O Ibope. E se achar, a gente não quer glória de homem, a gente quer que Deus seja exaltado. Que nem a gente tava falando, se não me engano, foi ontem, que ele cresça ou diminua, né? O João Batista falou, né? Pra mostrar o Pai, porque Jesus, era o tempo de Jesus ali, seu destaque da época. Teve ali o tempo de João Batista, mas na hora que Jesus começou a aparecer, porque ele falou, Deus falou com ele, aquele que você vê descendo, a pomba, né? O Espírito Santo, é ele que vai batizar com fogo. Você entendeu? Então, Deus usa aqueles que têm o Espírito Santo para batizar com fogo, mas a pessoa tem que buscar, Deus tem que querer isso para a vida da pessoa, não é com todo mundo, né? Porém, cada um tem o seu chamado e cada um tem que buscar ser usado no seu chamado. Então, larga o passado, cara, desgruda do passado, desapega, você entendeu? Desapega, porque não adianta, tem gente que não desapegou do passado e quer falar do nosso passado. Eu não uso mais essa roupa chamada passado. Ela não me cabe mais, assim como tá no título. Eu já falei umas 3, 4 vezes no vídeo. Graças a Deus, né? Deus usa em tudo, né? Graças a Deus. Tudo que meu Deus e meu Pai faz. 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 Meu Deus e meu Pai me usa em tudo que Ele faz. Então, meu Deus e meu Pai usa em tudo aquilo que Ele faz. Meu Deus e meu Pai usa em tudo aquilo que Ele faz. Então, eu tô em paz. A pessoa pode falar o que quiser. As pessoas podem falar o que quiser. Pessoa, irmão, já a gente não liga, não. Falando que ia morrer e a pessoa não vigiou e morreu. É verdade, Deus já usou meu irmão pra falar que fulano ia morrer e morreu. Entendeu? A pessoa desacredita do que Deus tá mandando falar. Quantas pessoas se levantou contra mim e morreu também ficou enfermo? Infelizmente acontece, irmão. Fazer o que Deus é justo. Você tá tocando na noiva do cordeiro. Você entendeu? Você tá tocando na noiva do cordeiro. Filho de Deus, você tá tocando. Então, eu sou filho de Deus, vamos lá. Vamos ver então se é, né? Tira a prova. Vamos testar os espíritos. Aí se eu posso garantir que eu sou mais filho de Deus de qualquer pessoa falar isso. Eu sou mais filho de Deus que ela. Por quê? Porque eu sei quem me chamou e faz anos que eu vivo, né, a vontade de Deus. Faz anos, entendeu? Anos.
Você tem noção? E agora... Anos, entendeu? Vai anos. Tô me exaltando aqui não, tem várias pessoas que podem ser filho de Deus no chamado dela e servo de Deus no chamado dela. Mas pode ter certeza, colocar eu do lado da pessoa, a pessoa some. Porque eu sei quem falar comigo, quem me usa. E a pessoa ainda quer falar o contrário, né? Por quê? Porque não tem vida com Deus, irmão. A Eu santificação, ela é importante, porque senão você vai ficar com o ouvido, com o comichão, com a mente cauterizada, se você não santificar. Você quer que eu vou te falar o básico, você sabe que é o básico, você quer saber o que é justificação, mais o básico? Deus mostra todo dia na sua vida. É. Todas as áreas da tua vida Ele mostra na sua vida. Todos os dias Ele mostra na sua vida. Todos os dias as Deus pessoas querem te derrubar e Deus mostra que é na sua vida. Não sei o que, mas eu tenho emprego e não sei o que. Eu tenho problema. Não é emprego que justifica. Eu tenho problema com mulher. Então, peraí, como que Deus se justifica? A pessoa ainda não matou a carne dela, que nem Hebreus fala, vocês não combateram contra o pecado até o sangue. Né? Ou seja, até vocês sacrificarem, sacrifico passado. O trabalho terreno é consequência do seu esforço. É. E também na sua busca e tem fé em Deus para pedir para Deus um trabalho. E tem propósito também no trabalho. Porque também tem propósito para você trabalhar no seu trabalho. Vai trabalhar para ficar gastando com coisa errada. O trabalho que você está, às vezes é para ajudar os outros também. É, a Bíblia fala isso. Fala que é para ajudar as pessoas. É para ajudar as pessoas. A Bíblia diz assim, ó, não roubeis um dos outros, então arruma um trabalho e ajuda e trabalhe com as suas mães e ajude o próximo. Fala lá em Efésios 4. Então. Ele fala para você ajudar o próximo. Agora a pessoa quer trabalhar só para bem próprio, então, só para próprio deleite. Eu não busco meu bem próprio. Quanto dinheiro entra de dízimo e oferta no meu ministério e eu dou para os outros? Uhum. E a gente compra as coisas pro ministério ainda. Coisas pro ministério que Deus manda, porque instrumento, tudo aquilo que precisa. Para comprar para a igreja mesmo. Os outros tá dando pros outros, os outros tá dando mesmo para comprar para a igreja. Quem é os outros? Pessoas da minha família dá, outras pessoas quando tem oportunidade também me dá. Entendeu? Então, irmãos, é uma coisa que é bem transparente aqui. Entendeu? Então, que nem aquele dia eu falei, eu não vivo de dinheiro de dízimo e oferta não, filho. Né? E eu vou agora finalizar, irmãos, deixando um versículo aí para vocês meditarem. Pra terminar. Eu, pelo menos, quando Deus manda eu trabalhar, eu vou atrás de trabalho e vou trabalhar. Quando meu pai mandou trabalhar, eu vou atrás de trabalho. E pessoas que nem vêm atrás quando Deus manda. Né, é verdade. Então eu vou terminar com um versículo aqui, irmãos, de João 15:14, né, para deixar aí para vocês meditarem, amém? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, quando você vê uma pessoa falando que ela é cristã, que ela é amiga de Deus, que ela é filha de Deus, mas ela não faz o que Deus manda, desconfia. Porque não existe um filho e um amigo de Deus que não vai ter amor e prazer em fazer a vontade de Deus. Amém? Por mais difícil que seja, a nossa carne, nosso corpo vai querer relutar, mas você vai estar lutando contra tudo para poder alcançar e fazer a vontade de Deus, né? Então você tem que ver os frutos, sempre. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.